Olá, meu nome é Pândela Figueiredo, eu sou professora de Biologia da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais e tenho trabalhado em meus vídeos com algumas explicações sobre os PETs, Plano de Estudo Tutorado, que é o material oferecido pela Rede Estadual de Educação de Minas Gerais para a continuidade dos estudos durante esse momento de pandemia. Na semana 3 do PET volume 3, nós temos aí alguns assuntos referentes a processos de interação gênica e um pouquinho sobre a poligenia, ou seja, vários genes relacionados aí a alguma característica. É interessante, quando a gente for estudar esse material, lembrar que ele não está relacionado às leis de Mendel, ou seja, então ele vai ter algumas diferenças referente à primeira e à segunda lei que a gente já estudou na semana 1 do PET volume 2 e na semana 1 do PET volume 3. Então, vamos lá. A interação gênica vai ser estudada principalmente quando a gente quer falar de alguma característica que pode ter mais genes envolvidos, ou seja, não é apenas um gene agora para cada característica. Quando a gente fala desse processo de interação gênica, a gente tem que lembrar que 2 ou mais genes vão interagir e controlar a expressão de uma determinada característica. E não necessariamente, isso aqui também é muito importante, eles devem estar no mesmo cromossomo. Por quê? Às vezes, pelo processo de segregação independente, como a gente viu na primeira e segunda lei de Mendel, às vezes, alguns genes que estão em cromossomos distintos podem interagir na expressão de uma determinada característica. A primeira forma de interação gênica que a gente vai trabalhar são as interações gênicas com a característica de serem epistáticas. O que é isso? Quer dizer que ela impede a expressão de um outro gene ou de um outro alelo, ou seja, a presença de determinada característica no genótipo do indivíduo vai inibir a presença de uma outra característica que seria determinado pelo padrão de genótipo do indivíduo. E nós agora temos alguns outros conceitos, então quem tiver com papel e caneta aí, vamos anotar. Primeiro, o gene que inibe uma determinada característica é chamado de gene epistático, ou seja, é o gene que vai causar a dificuldade de expressão de uma determinada proteína que vai ser gerada pelo código genético do indivíduo. E o gene que é inibido, ou seja, aquele que não consegue se expressar como ele deveria através da característica genética dele, é chamado de hipostático. Isso é importante, professora? Claro que é importante, principalmente porque entender esses conceitos vai facilitar o entendimento de vocês no enunciado das questões que podem vir a acontecer, podem vir a chegar, por exemplo, numa prova do Enem. Nós podemos considerar a epistasia como recessiva, quando é um padrão recessivo de um gene que vai dar uma característica diferente ao indivíduo. A mesma coisa quando a gente está falando de epistasia dominante, que é quando um padrão dominante de determinado gene vai expressar essa característica distinta, ou seja, impedir a determinação de uma característica que ocorre, por exemplo, em um indivíduo. Um exemplo claro que a gente encontra aí em epistasia é o caso do albinismo, em que um padrão recessivo vai impedir a determinação da expressão dos pigmentos no indivíduo. No caso do ser humano, por exemplo, a presença de melanina. Então, o indivíduo vai ter, relacionado a esse gene epistático, um impedimento na determinação de cor do cabelo, da íris dos olhos, da pele, e isso tudo vai influenciar no geral do genótipo desse indivíduo. E a gente também tem o caso da interação que não é epistática. Nesse caso, o PET trouxe para vocês a relação entre a crista de alguns galináceos referentes aí a 2 genes, nesse caso, gene E e gene R.
E aqui, ao invés da gente ter epistasia, a gente vai ter o que a gente chama de polimeria qualitativa, ou seja, a qualidade ou a forma com que os genes se apresentam no indivíduo vai dar a ela uma qualidade diferente. É o que a gente observa aqui, ó. Se eu tiver apenas o R como gene dominante, a gente vai ter a crista rosa. Se eu tiver apenas o E como dominante, a gente vai ter a crista em formato de ervilha. Se a gente tiver tanto o gene R quanto o gene E em formato dominante, nós teremos a crista em nós. E se todos os genes, tanto o R quanto o E, estiverem em característica recessiva, a gente vai ter a crista simples. Ou seja, nós vemos aqui que a interação da qualidade, ou seja, a forma com que esse gene vai aparecer no indivíduo, vai dar a ele uma característica diferente do que era observado. O que não ocorre na epistasia. Na epistasia, a presença de um gene dominante ou de um gene recessivo vai impedir a aparência de uma determinada característica que já está presente no genótipo do indivíduo. Ou seja, epistasia impede a expressão e a polimeria muda a qualidade dessa expressão. Caso não tenham dúvidas, vamos realizar aí as atividades que estão disponíveis para vocês a partir da página 40. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários do nosso vídeo. Um grande abraço e bom estudo para vocês!